Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões? Então vamos lá? Então vamos lá. Então vamos lá? Tô aqui com o baralho astrológico, tô aqui com o baralho chinês para as nossas previsões. Temos aí nossa corrente de orações, vamos continuar firmes e fortes, que Deus nos abençoe cada vez mais. Eu tenho uma colega que ela vira e mexe, ela tá em depressão. E ela tá triste e tudo mais. Eu vivo falando pra ela, olha, se você orasse, se você se apegasse a Deus, você melhoraria. Então, eu sei que muitas pessoas estão passando por situações difíceis. E você precisa, mesmo se a sua situação estiver boa também, viu? Porque com Deus tudo é melhor. E a gente precisa se fortalecer com Deus, né? Deus é o Todo-Poderoso. Então sinta-se abraçado por Deus. Abra o teu coração para que cada vez mais você seja preenchido de alegria, de satisfação e de prosperidade na tua vida. Amém? Então, com certeza, se as pessoas tivessem mais Deus no coração, elas seriam menos tristes, menos depressivas, né? Então teriam muito mais aí a vivenciar de bom. Enfim, então espero que você amoleça o seu coração para Deus e participe da nossa corrente de orações. É tão simples, é só deixar o seu amém nos comentários e recitar a oração do dia baseada nesse versículo, a quantidade de vezes aí que eu indico para o teu signo, tá bom? Vamos então aqui às previsões. Baralho chinês aqui, ó, carta da mulher, essa daqui. Essa daqui é a carta dos ratos. Você já sabe, é só você escolher uma das duas, então eu vou te falar, tá bom? Vamos então aqui às previsões. Então vamos lá. Vamos começar pelo signo de Áries. Área da saúde, Áries. Carta Sagitário. Carta Sagitário fala muito aí pra você de fortalecimento. Oh, que bom, eu tô contente, viu? Porque tem saído cartas boas geralmente para Áries na área da saúde. Fala de fortalecimento, de regeneração, de melhora se você tem algum problema. Área do trabalho, casa 7 indica dificuldades em parcerias, tá? Colegas de trabalhos, sociedades, parceiros comerciais. Então toma mais cuidado se você vai fechar contratos, coisas assim. Tem que ter mais atenção e delicadeza. O ideal é deixar para um outro dia, mas não podendo orar muito e ver na mais minúscula linha, tá bom? Se você vai passar por entrevista, é difícil. Essa carta traz dificuldade aí para ver sintonia entre vocês, mas ora porque só Deus para transformar a situação. Se você está à procura de vaga, essa carta representa ainda dificuldade, viu? Olha, área amorosa, carta câncer. Então, a carta câncer, ela fala muito do aspecto do cuidar dentro da relação. Ela, na verdade, ela traz uma energia muito boa, viu? Momento de mais união. É provável que você queira cuidar mais da outra pessoa, né? Que você queira estar mais presente na vida da outra pessoa. E você consegue trazer energias melhores para essa relação, trazer mais união. Essa carta representa a união, né? Se você está conhecendo alguém também, momento de se tornar mais íntimo com a pessoa, de se unir mais à pessoa e com isso desenvolver muito mais o aspecto emocional e sentimental. Se você não tem alguém, olha, essa carta ela não fala de novas circunstâncias, né? Ela é uma carta muito família, inclusive. É um momento melhor para você passar com família, coisas assim. Mas ainda não a pessoa amada em si, tá? Bom, sua cor é o rosa. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Então, aqui tá falando aqui de... Como é que eu posso dizer? Porque é a dificuldade de receber ajuda da espiritualidade. Mas assim... Diz que é só você fortalecer a tua fé. É uma coisa que dá para melhorar a curto prazo, tá? Para que a espiritualidade possa agir mais na tua vida e abrir os teus caminhos. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Touro,
Área da saúde, essa carta Casa 12. Essa carta ela pede atenção, tá? Ela fala de uma certa baixa na sua vitalidade. Pode ser algum problema de saúde? Pode, mas às vezes é aquele dia que você acorda sem muito ânimo também. Não necessariamente alguma coisa grave, entendeu? Às vezes é só a sua energia que não está no pico. Área aqui profissional, olha só, saiu a sua carta, a carta Touro, né? Na área profissional. Que representa muito, o Touro é o signo do dinheiro, você sabia? Se você ainda não tem dinheiro, vai ter. No mínimo ali até os 40, 45 anos tem que ter mudado de vida. Entendeu? Porque Touro geralmente é um signo que atrai mais o dinheiro. Enfim. Se não tiver acontecendo aí, tem que urgentemente fazer um mapa astral. Para poder consertar essa situação. Porque é o signo do dinheiro, né? Enfim, mas voltando aqui. Touro é o signo do dinheiro, representa muito facilidade para as vendas, para a circulação e movimentação financeira dentro do ambiente profissional, né? Então é uma carta que representa facilidade para lucros, se você trabalha com isso. Se não trabalha com isso, representa só produtividade mesmo, as coisas dando certo, indo para frente, enfim. Se você vai passar por entrevista, carta boa, causa boa impressão, ótima energia, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a carta Touro ela representa muito facilidade sim para atrair coisas, benefícios, né, a nível material. Novas vagas, coisas assim para você se candidatar, então pode procurar, tá? Porque diz que tem coisa promissora para ti. Área amorosa, Júpiter, carta ótima. Júpiter é o planeta da abundância, né, do crescimento e da sorte também. Então, basicamente, sorte no campo do amor, né, para melhorar as coisas entre você e a pessoa amada, para deixar as coisas mais alegres. É um planeta que fala de alegria, de ânimo, né, de vontade. Então, aproveita. Porque essa carta ela traz vontade até para explorar coisas diferentes dentro da relação. Você tem essa facilidade e sente a união entre vocês mais forte. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, aproveita porque hoje é aquele dia realmente de se divertir um pouco mais com a pessoa. Entendeu? De deixar as coisas mais alegres e com isso cativar mais a pessoa. Se você não tem alguém, essa é uma ótima carta, viu? Só que geralmente ela traz mais facilidade para você conhecer pessoas de locais distantes e não pessoas de locais próximos a ti. Então, se você quiser investir em conhecer novas pessoas, o ideal é site de relacionamento, coisas assim, e você colocar lá para buscar gente um pouco mais distante, que traz essa facilidade, tá? Bom. Sua cor é o laranja e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, diz assim que em termos financeiros você não tem surpresas, né? A situação caminha como o esperado, como você já esperava hoje. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Gêmeos, área da saúde Áries. A carta Áries traz ânimo, disposição, renovação, produtividade. Se você precisa fazer coisas que exigem mais do teu corpo, aproveita porque tá um dia bom para isso. Área profissional, casa 6, essa carta pode simbolizar dificuldades na tua rotina, normalmente rotina pesada, tá? Então pode ser aquele dia que a rotina é um pouco mais estressante e você vai ter que ter mais paz de espírito para lidar com as situações. Se você vai passar por entrevista, também muito cuidado como você conduz essa entrevista, porque diz que você tende a conduzir por um caminho que não é muito legal. Ora bastante, peça que Deus te dê prudência e discernimento. Se você está à procura de vaga, a casa 6 representa muito. Até pode ter vaga se você caçar, só que geralmente essa carta representa vagas de muita exploração. Então, às vezes você nem aceita, nem quer trabalhos mais esforçados, né? De mais exploração, enfim. Sabe aquele trabalha muito, ganha pouco? Esse tipo de coisa, entendeu? Área amorosa, carta Vênus. Carta Vênus é o planeta do amor,
diz que hoje tá legal para desenvolver mais o aspecto do amor dentro da relação, né? Fortalecer os vínculos emocionais, mas também essa é a carta da beleza. Essa carta também, o planeta Vênus também tem uma certa sensualidade, né? Então, facilidade para desenvolver o aspecto sensual da relação também. E com isso se aproximar mais da pessoa. Diz que você tem que fazer um esforcinho, porque é você que bota essa roda para girar, que faz a coisa acontecer. Mas você se empenhando, você consegue. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, bota a roda para girar. E se você não tem alguém, bota a roda para girar. Pode girar. Enfim. Porque depende de você. Você consegue trazer esse clima envolvente, atraente, sedutor, né? Bom, sua cor é o vermelho, vermelho claro. Pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, forte comunicação com a espiritualidade. Se você sentir alguma coisa, tiver algum pressentimento, dá mais ouvidos a isso, porque muito provavelmente é verdadeiro, porque a sua intuição está no topo, tá? Bom, estas são as previsões. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Câncer, área da saúde, Libra. Libra é a carta do equilíbrio, momento bom de equilibrar as situações aí no campo da saúde. Aproveita, faça a tua parte e receberá aquilo que é proporcional ao teu esforço, né? Área profissional, sai a casa 9. A casa 9 pede cuidado. Assim, essa carta ela pode representar você com dificuldade de lidar com alguma situação ou pessoa por falta de conhecimento. Então, às vezes, pode ser alguma coisa, alguma situação que surge no ambiente profissional que te pega assim de um modo um pouco desprevenido, porque você não sabe lidar, você não tem algum preparo de conhecimento para lidar com aquela situação, ou pode ser com uma pessoa que você não está sabendo lidar com ela, sabe? Você não tem muita experiência para lidar com aquele tipo de pessoa, enfim. Em todos os casos, toma mais cuidado nesse sentido, tá? Então tenha mais esse discernimento, tá bom? Se você evite fazer coisas que você já não conhece, porque você vai ter mais dificuldade. E você viu que você tá fazendo alguma coisa e você não tá sabendo lidar com a situação, deixa para um outro dia, que você não tá com cabeça para isso hoje, tá? Senão vai se estressar, vai traumatizar e depois não vai conseguir fazer nem em outros dias, tá bom? Se você vai passar por entrevista, quer dizer, cuidado. Essa carta pode falar que você não tem o conhecimento necessário para ter o melhor desempenho possível dentro dessa entrevista. Ora bastante, porque Deus é que pode mudar a tua história, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta diz que você tende a encontrar vagas que você não tem conhecimento, experiência, e isso dificulta. Essa carta representa muito isso. Área amorosa, carta Aquário. Ótima carta. Boa para conversar com a pessoa, se comunicar, interagir, deixar as coisas mais alto astral, entendeu? Apesar que essa é uma carta um pouco desapegada, não é aquele clima dos dois coladinhos o dia inteiro. Mas diz assim que é um bom dia para um respeitar um pouco mais o outro, um dar um pouco mais de liberdade para o outro, né? E com isso a relação flui. Não é uma coisa muito grudada, como eu disse, mas a situação está em harmonia, então aproveite. É até bom se às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa de um signo que é mais pegajoso. É até bom acontecer essa carta, porque é aquele dia que você consegue respirar mais, tá bom? Se você está conhecendo alguém, favorece também do jeitinho que eu falei para quem já se relaciona. E se você não tem alguém, essa carta é ótima para fazer novas amizades, novos contatos, né? E não promete que daí vai surgir alguma coisa, mas já é um primeiro passo para você já preparar o terreno, tá bom? Sua cor, ciano, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Presta um pouco de atenção com a tua saúde, mas é mais a questão mental, tá? O teu corpo eu não vejo algum problema, mas é mais a questão mental. E se tiver algum problema, melhora por conta dessa carta da saúde. Mas os dados falam de uma questão psicológica, que você tem que procurar trazer mais saúde mental para você, tá? Ou seja, ter pensamentos mais calmos, relaxar um pouco mais a mente, coisas do tipo.
Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Lion, o rei da selva, leão, vamos lá, leão, área da saúde, carta do sol. Sol é brilho, sol é força, é vitalidade, é vitamina, né? É símbolo de boa recuperação. Então, observa aí porque você vai sentir o fortalecimento do teu corpo. Então, área aqui profissional, Marte, carta Marte. O planeta Marte é um planeta ótimo para você acelerar as coisas, o ritmo, a produtividade dentro do ambiente profissional. É um dia que você tem muito pique, muito gás, aquilo que pede mais do teu corpo você pode fazer porque você dá conta. É um dia que você tem garra, força e coragem, tá? Para poder vencer e batalhar aí nas suas coisas. Se você vai passar para entrevista, carta Marte representa muito também ânimo, disposição, determinação. Isso te favorece a gerar uma boa impressão dentro da entrevista. Porém, essa carta também fala que você tem pouca paciência, sabe? Então então tenha só isso em mente e evite situações que você possa aí perder a paciência, tá? Veja lá o horóscopo mensal se marca a contratação, mas a entrevista flui desse jeito. Se você está à procura de vaga, então essa carta fala também de um bom momento para você, vamos dizer assim, procurar, tá? Porque essa carta normalmente fala de alguma coisa interessante aí para você se candidatar a alguma vaga. Área amorosa é Saturno. Então, Saturno é uma carta assim, como que eu posso dizer? É a carta da responsabilidade. Não é uma carta que simboliza um clima muito romântico, sexual. É aquele dia que as coisas são mais regradas e você precisa ser também uma pessoa mais regrada para deixar tudo em ordem. Então, essa carta falando na linha, faz aí uma programação do teu dia, mas não é aquele dia muito quente, então não faça uma programação, um jantar romântico, por exemplo, porque não tem clima, tá? Então deixa para um outro momento se for esse tipo de situação. Mas deixa tudo organizado, é uma carta boa para pôr as coisas em ordem, e diz que você não pode dar deslizes, que hoje não se recebe perdão. Às vezes por pouca coisa você percebe ali que a relação já fica um clima rachado, né? Difícil. Então, tem que andar na linha. Essa carta ela fala muito de dificuldade de perdoar. Então, você tem que se ater. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, não tem o que acrescentar. E se você não tem alguém, essa carta não favorece. Cuida mais de outras áreas e deixa para um outro dia com um clima melhor. Sua cor marrom. Você pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Então, aqui fala assim que algo pode causar um pouco de desânimo dentro de casa, né? Mas eu acredito que é propriamente esse clima do amor, se você mora junto com a pessoa, né? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, área da saúde, casa 10. A casa 10, um pouco de cuidado porque essa carta representa que você tende a não dar a devida importância à tua saúde. Sabe aquele dia que às vezes a gente fala, por exemplo, não pode comer um alimento ali por conta de diabetes. Aí você fala, mas só um pouquinho, não vai fazer nada. Enfim, então cuidado com esses comportamentos, entendeu? Você precisa dar mais valor. Essa carta fala que você não dá tanto valor à tua própria saúde. Não é que você é uma pessoa totalmente desleixada, mas às vezes você deixa de cuidar do que precisa, entendeu? Área aqui profissional, sai a carta da casa 5. Carta da casa 5, por algum motivo, o ambiente profissional não está muito acolhedor e agradável para você. Você tende a sentir que está um pouco chato, né? Talvez as coisas que você tem que fazer, ou talvez as pessoas que você tem que aturar. Mas essa carta traz essa situação. Se você vai passar por entrevista, a casa 5, ela fala muito também que ali alguma coisa te desagrada e você vai ter que saber lidar com essa situação, senão a situação vai ladeira abaixo. Se você está à procura de vaga, essa carta ela representa que a situação também te desagrada. Não fala necessariamente se tem ou se não tem vaga, mas mesmo se aparecer vaga, tende a ser alguma coisa que você
que não te agrada, né? Que não te dá ânimo. Área profissional, casa 4. Então, a casa 4, profissional não, amorosa. Casa 4 pede cuidado, tá? Diz assim que você pode sentir falta de união dentro da relação, né? Falta de mais cuidado, falta de demonstração de afeto. Então, essa carta representa tudo isso. Pode ser uma coisa momentânea. Vamos ver as próximas previsões nos próximos dias. Não se desespere. Acalme-se, entendeu? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, as relações elas passam por fases, né? E nem sempre é aquele dia que a gente tá no mundo dos sonhos, né? E se você não tem alguém, também essa carta não favorece, viu? Não é o dia ideal, deixa para um outro momento, a situação mais complica do que ajuda. Sua cor. Sua cor é o amarelo bem forte, o tom mais forte de amarelo, sabe aquele amarelo mostarda? Então, pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos falam também, aqui quando sai essa combinação, pode simbolizar muitas vezes que algo está desagradando na decoração da sua casa, alguma coisa assim, na decoração da sua casa você não está gostando, né? Tá meio feio para você. Bom, enfim. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Libra. Área da saúde, carta Capricórnio. Então, a carta Capricórnio fala muito de resistência. Teu corpo está mais resistente, né? Mais forte, mais sólido. Então, se você tem algum problema, não fala da cura, mas fala que você sente o teu corpo mais forte para lidar com a situação, tá? Área profissional, carta Urano. Urano, ele é o planeta das surpresas, né, e dos imprevistos. Então, é um dia que você, assim, tome cuidado se você é aquela pessoa que deixa tudo muito agendado, porque você vai sentir um certo corre-corre, tá bom? Então tenha só isso em mente. Se você vai passar por entrevista, cuidado também. Tente se planejar ao máximo, mas uma vez eu expliquei, não sei nem se foi pro teu signo, mas o melhor plano é aquele plano que leva em consideração o erro. Ou seja, aquela pessoa que tem plano A, plano B, plano C, plano D, porque se não der certo, vai para uma outra via, porque quando a gente faz um plano só, se ele não dá certo, a gente é pego de surpresa e dá tudo errado, né? Então, essa carta ela pede muito isso, que você se planeje melhor, porque ocorrem imprevistos que dificultam aí você atingir o resultado esperado. Se você está à procura de vaga, também, sabe, cuidado, atenção, diz assim que as coisas acontecem de um jeito imprevisível para você. Então, infelizmente, é isso que se apresenta no momento. A área amorosa é a casa 2. A casa 2 é a casa da teimosia. Entendeu? E às vezes, para mim, ela representa também a dificuldade de perdão. Porque por conta da teimosia. Também não aceitar as coisas, ou em querer que as coisas fossem de um outro jeito quando elas não são, e aí tem essa dificuldade de aceitação da realidade. Enfim, cuidado se você está com a pessoa, às vezes essa carta pode representar também ciúme, tá? Mas enfim, cuidados, essa carta ela pende para situações mais difíceis do que boas. Então o ideal é você ficar mais no teu canto. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também não é o dia mais propício para isso, tá bom? Aguarde, espera no Senhor. Então, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável aqui. Você pode usar, sabe aquele tom de azul bem clarinho, que parece aquele azul cristal? Então, aquele tom. E você pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Cuidado dentro do ambiente profissional. Aqui está falando dificuldade com chefes e superiores ou figuras de autoridade. Porque às vezes pode ser, por exemplo, o chefe de uma empresa que é parceira da empresa que você trabalha. Mas normalmente é um chefe, uma pessoa acima de você dentro do ambiente profissional seu, tá? Lembre-se aqui do baralho
chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Scorpion, vamos lá, Escorpião. Área da saúde, carta Gêmeos. Carta boa. Sabe, fala de mais ânimo, de mais energia, uma energia mais elétrica também. Então aproveita. Área profissional, sai a carta Virgem. Carta ótima. Virgem fala muito de facilidade de manter as coisas em ordem, ajeitadas aí no teu trabalho, Escorpião. Então hoje é dia de deixar tudo organizado, tá? Planejamentos, objetivos, coisas acertadas com pessoas aí, planejadas. Então aproveita. Se você vai passar por entrevista também, diz que você ali consegue executar com louvor o que você quer, mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta representa também oportunidades interessantes para você se candidatar, pode procurar, tá? Olha, área amorosa é a carta Peixes. Ótima carta, porque essa carta ela é muito romântica, né? Ela fala muito do aspecto sonhador dentro da relação. Então é aquele dia que dá para despertar mais o romance, o lado amoroso, despertar as fantasias. Pode ser que seja uma fantasia sexual ou até mesmo fantasias no sentido assim de sonhos entre vocês, entendeu? Planejamentos, coisas que vocês sonham fazer juntos. Essa carta traz mais isso daí. E essa eu não costumo interpretar desse jeito que eu vou falar agora, mas é que eu senti na intuição. Se a pessoa não estiver bem, se ela estiver triste, se ela estiver com algum problema, diz que hoje você consegue ser o consolo dessa pessoa e erguer essa pessoa, tá bem? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, não tem o que acrescentar. Se você não tem alguém, essa carta ela fala muito de romance, então facilidade para paquerar, tá? Pode aí jogar umas cantadas que vai lascar, entendeu? Vai lascar, vai fisgar, vai lascar. Lascar tem um significado totalmente diferente. Lascar vai dar ruim, mas não é isso que eu quis dizer. Vai laçar. É isso que eu quero dizer. Pronto, encontrei a palavra. Bom, sua cor é rosa. Pode recitar 6 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, nosso dado caiu em cima do outro. Vamos lá. Dados astrológicos, força espiritual. Diz que você tem uma proteção muito forte hoje, tá? Que te auxilia aí na tua jornada. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Sagitário. Área da saúde, sai a carta aqui. Casa 8. Casa 8 pede atenção, tá? Essa carta normalmente representa uma certa fraqueza no organismo. E se você já tem algum problema, diz também que ainda precisa cuidar bastante, tá? Então, tenha atenção quanto a essa situação. Área profissional, carta Mercúrio. O planeta Mercúrio representa a comunicação, o comércio, o diálogo. Então, tudo isso está favorável dentro do ambiente profissional, tá? É uma carta boa para se dar bem com as pessoas, desde que você não toque nos pontos difíceis das questões profissionais, porque essa carta pede isso, sabe? Foca no positivo, que o positivo multiplicará, se multiplicará. Agora, se você focar no negativo, você puxa a situação para o negativo, aí a comunicação pode se transformar em briga, discussão e coisas assim, tá? Se você vai passar por entrevista também, foca no positivo, porque essa carta favorece uma boa conversa, um bom diálogo. E isso é o primeiro passo dentro de uma entrevista, né? Então, já viu. E veja o horóscopo mensal, se marca a contratação. Você está à procura de vaga, essa é a carta das notícias, muitas vezes também, né? Momento bom para receber notícias, informações, se informar mais sobre assuntos profissionais, para você se sentir uma pessoa mais preparada para lidar com o mercado de trabalho. Área profissional, já falei. Área amorosa é a carta Plutão. Plutão é o planeta do encerramento, do fim, né? Mas dá para você canalizar para terminar coisas que não te agradam, encerrar situações desconfortáveis dentro dessa relação. Você só tem que focar no positivo, porque essa carta ela pede muito isso, tá? Porque senão o que é bom pode se acabar também. Depende de como você guia o seu padrão de energias e de positividade aí, ou de negatividade, entendeu? Mas tem que haver positividade.
Porque assim, situações difíceis você vê que se encerram, né? Mau clima, não que uma coisa é encerrar, outra coisa é começar iniciar uma coisa muito boa no lugar. Então, assim, não é porque eu falo, por exemplo, você tem alguma briga, dá para encerrar a briga, mas não é que vocês vão conseguir encerrar e nesse mesmo dia a situação vai ficar as mil e uma maravilhas. Não, tá favorável para encerrar. Agora, para ficar as mil e uma maravilhas, a gente tem que ver em outros dias com outras cartas simbolizando isso. Tá bom? Mas para encerrar, terminar, pôr uma pedra em assuntos difíceis, essa carta favorece. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se não tem alguém, é um bom momento para você se sentir uma pessoa mais livre, liberta daquilo que ainda te prende para não ter conquistado uma pessoa, entendeu? Bom, sua cor é o cinza, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, fala que não é um dia de muita sorte com dinheiro, viu? Não é de azar, mas também não é de sorte, vem tudo do teu esforço. Bom, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, vamos lá, Capricórnio, área da saúde. Saúde, carta leão, ótima carta. Fala de fortalecimento, de vigor, de energia, de disposição, de ânimo, de facilidade aí, de restauração do teu corpo. Área profissional, casa 3. Essa carta já pede cuidado, delicadeza com tudo o que você vai falar. Se você for fechar contratos, muito cuidado. O ideal é nem fazer hoje, tá? Deixa para um outro momento, um dia mais favorável. Porque essa carta pode falar de problemas, às vezes informações trocadas, né, confusas, ou às vezes mentiras, pode simbolizar, ou às vezes falta de contato também pode representar. Às vezes está tentando entrar em contato com alguém para fechar uma coisa e não consegue de jeito nenhum. Pode simbolizar às vezes essa situação também, enfim. Mas é porque a comunicação não está favorável, ela está truncada, ela está fechada. Então é preciso que você tenha esse discernimento, tá? E evite. Puder evitar, evite. Não pode, recorra a Deus e fica a depender de um milagre de Deus, né? Se você vai passar por entrevista, também muito cuidado. Olha, essa carta, não posso mentir para você. Ela desfavorece, viu? Ela desfavorece bastante. Tem que orar bastante para que Deus te dê discernimento e o dom da palavra para agir aí, porque essa carta não favorece. Ela fala de dificuldade na comunicação entre vocês. Se você está à procura de vaga, também diz cuidado onde você se informa, porque essa carta ela pode representar às vezes notícias falsas, ou às vezes não recebe notícias, então tem que ver aí como você se informa, porque o primeiro passo, infelizmente, é isso. Eu já passei por um período desempregado, e às vezes você tem mais capacidade que uma outra pessoa, mas a outra pessoa consegue saber que tem vaga e você não. Isso é triste. Então já viu, né? Bom, eu já passei por um período desempregado, né? E isso é triste, enfim. Carta da Lua, aqui para a vida amorosa. A Lua é o seguinte, o lado emocional tá mais forte, só que essa carta, ela não necessariamente ela reforça isso no sentido positivo, pelo menos não no meu modo de interpretar no baralho astrológico, tá bom? Deixa eu te explicar a situação para você entender melhor. Assim, o sentimental da relação vai estar mais forte. O que isso significa? Tem que tomar mais cuidado. Você estará pisando em ovos, tá? Sabe aquele dia, qualquer coisinha, uma das partes se sente ofendida, entendeu? Uma hora um tá de um jeito emocional, outra hora não tá, a situação tá um pouco desgovernada no campo das emoções, então isso dificulta. As pessoas acham muitas vezes que os homens não têm sentimentos, mas na verdade os homens têm tantos sentimentos quanto as mulheres, só que de um jeito diferente. Por exemplo, o homem, às vezes quando ele tá magoado, ele fica com raiva. A mulher, às vezes, ela chora. Às vezes o homem fica com raiva. A mulher, às vezes, quer ficar num canto chorando. Às vezes o homem quer bater. Enfim, mas todos ali estão sentindo as coisas, não é verdade? Enfim,
Só pra te explicar, claro que tem mulher que é agressiva, claro que tem homem que é chorão. Tem dos dois tipos. Mas eu só tô querendo te explicar que tanto homem quanto mulher têm sentimentos, emoções e expressam de modo diferente. Mas o homem não é menos que a mulher. É, nesse sentido, só exterioriza de um jeito diferente. Entendeu? Mas enfim. Então toma cuidado, porque é um dia assim que uma das partes tende a estar de modo mais delicado, emocionalmente, sentimentalmente, então tem que tomar cuidado, é uma situação de pisar em ovos. Realmente, se você está conhecendo alguém é a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta também não traz facilidade, tá? Diz que é bom até você evitar, porque seria dose para você tentar conquistar alguém neste dia, viu? Sua cor é o branco. Pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Aqui fala assim de um pouco de tristeza da sua parte, né? Com respeito a coisas dentro de casa, talvez o clima entre vocês, coisas assim. Enfim. Então tenha atenção a isso, tá bom? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Aquário, área da saúde é a casa 11. A casa 11, ela representa muito tomar cuidado, viu? Muitas vezes, pra mim, dentro do jeito que eu vejo, às vezes pela intuição, ela representa para você ter atenção com coisas que podem pegar vírus e coisas assim. Como a gente tá em época de pandemia, se precavenha mais, dá pra evitar, nada de pânico, calma. Porque dá pra evitar, tá? É só você se prevenir o mais certo possível que você vai se blindar com essa situação. Área profissional, casa 1, cuidado. A casa 1 ela simboliza normalmente estresse, falta de paciência com alguma situação. Então tenha só esse discernimento, tá? Alguma coisa aí que te deixa um pouco da pá virada, como a gente diz, né? Um pouco irritado. Então você tem que respirar o mais fundo possível e não toque em assuntos que já são estressantes, porque hoje eles tendem a serem mais estressantes ainda, entendeu? Se você vai passar por entrevista, muito cuidado. Essa carta diz que você pode agir de modo precipitado, né? Fora de hora, fora de momento, falar coisas ou fazer coisas, né? Então você tem que pedir muita paciência para Deus, porque senão você põe tudo a perder. Se você está à procura de vaga, essa carta pede para você ter paciência, sabe? Porque essa carta fala muito que você quer correr bastante e nessa corrida você pode se prejudicar ou não encontrar, se frustrar, coisas do tipo, porque essa carta não fala de muitos resultados, né? A situação fica mais no estresse, então o estresse não vai colaborar. Bom, área aqui amorosa, sai a carta Escorpião. A carta Escorpião é a carta que simboliza a sexualidade dentro do relacionamento. Hoje a coisa tá solta. Entendeu? Então, olha que bom. O lado amoroso dá aí para ter uma boa produtividade na cama, né? Se você assim quiser se dedicar aos prazeres, aos desejos, se abra para a pessoa que então as coisas vão acontecer. Aqui fala que dá para você sensualizar, apimentar, esquentar as coisas. Hoje tá de enlouquecer, tá? Então aproveita. Se você tá conhecendo alguém também, dá para mexer mais pelo lado sexual. Sabe, uma das formas de você despertar mais o interesse da pessoa é você tocar em algumas conversas picantes. Mesmo que vocês talvez não possam se encontrar por conta da pandemia, dá para tocar em uns assuntos mais quentes aí, já atiçar um pouco mais essa situação, né? Deixar a coisa mais balançada, mais fervorosa, no fervo. Bom, se você não tem alguém, essa carta representa também facilidade para sensualizar e atrair pessoas. Então põe em prática aí, tá bom? Olha, sua cor é o vinho, pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos,
desânimo com o estudo, sabe? Hoje é aquele dia que a tua produtividade tá baixa, se não tiver zerada, né? Então, deixa para fazer coisas desse tipo em outros momentos. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Peixes, vamos a ti. Lembro a você que quando sai o teu signo, eu preciso embaralhar porque as cartas acabam, né? Não tem cartas para tirar pro teu signo. Então eu embaralho aqui para poder tirar. Bom, vamos então aqui às previsões. Então vamos lá. Cortar o baralho. Área da saúde, Aquário. Carta ótima, carta de disposição, de ânimo, de energia, de vigor. Aproveita porque é tempo aí de você sentir que o teu corpo está melhor. Área profissional, carta Capricórnio, ótima carta, tá? Essa carta ela representa facilidade de comando, facilidade de obter respeito das pessoas, sabe? Às vezes a gente pede as coisas para as pessoas deixam a gente por último, ou fala, vai fazer, não faz. Hoje é aquele dia que você chegando na pessoa, você vê a pessoa, ela se prontifica mais, ela faz, entendeu? Então isso é muito bom também nesse sentido. Mas é uma carta boa para administrar as coisas e para se organizar melhor, para ter mais produtividade no campo profissional. Se você vai passar por entrevista, ótima carta, também diz que você causa boa impressão de ser uma pessoa esforçada. Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga. Essa carta, muitas vezes, para mim, ela é a carta do empreendedorismo, entendeu? Então, assim, tá um dia mais fácil para você lidar com coisas, atividades empreendedoras, nem que sejam por curto período. Não digo que você vai criar uma grande empresa, mas às vezes fazer alguma coisa por hora até encontrar um emprego fixo, né? Área amorosa, essa é a carta Touro. Carta Touro é uma carta de desejo, de sensualidade, de apego, né? Touro é um signo muito carnal. A carta representa uma coisa muito carnal, muito visceral, que a gente fala, né? Um desejo muito quente no corpo. Enfim, então o dia é para isso. Aproveita para se deliciar, deitar e se lambuzar nos prazeres da vida, tá bom? Com a pessoa amada. Se você está conhecendo alguém também, hoje assim, as coisas estão mais à flor da pele, então aproveita para deixar a situação, o clima mais picante, nem que seja por meio da conversa, caso vocês estejam distantes, né, fisicamente. Se você não tem alguém, carta Touro também representa que dá para jogar um charme, viu? Dá para jogar um charme, dá para atrair uns olhares aí. Então simbora. Vamos simbora rodar a bolsinha. Tô brincando com você, viu? Porque essa expressão rodar a bolsinha, se você não sabe, ela simboliza, se eu não me engano, prostituta, né? Que a prostituta fica, às vezes, no quarteirão ali, rodando a bolsinha, com a bolsinha na mão. Enfim, mas é claro que eu tô só brincando, é só no sentido de você se deixar disponível para a vida e para conhecer novas pessoas. É isso que eu quero dizer, tá bom? Sua cor, olha, sua cor você pode usar aí o vermelho escuro e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, diz que a situação, eu mostrei, ó. Diz que a situação não está ruim, mas também não está muito boa no campo da família, no sentido de ter uma convivência mais íntima e mais achegada, né? Só fala nesse sentido. Não é um dia de muita intimidade com familiares. É basicamente essa mensagem. Bom, estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Você agora sabe que nós vamos para a energia geral. Então vamos lá. Vamos lá. Você que é de peixes já fica aqui comigo. E agradeço a você que não é de peixes, mas que veio aqui para assistir a energia geral, tá bom? A energia geral ela é muito importante porque ela fala o total, né? O total de todas as situações. Tanto o total das situações que eu faço as previsões, mas também o total no sentido de as outras áreas, porque eu não consigo aqui falar sobre todas as áreas da tua vida, senão esse vídeo ficaria enorme. Então, por isso que tem energia geral, para a gente saber se no total das coisas a situação está boa ou está ruim, né? Vamos lá? Você escolheu a carta da mulher. É a carta Tachu.
É o momento de agir com segurança, determinação e sabedoria, dando o melhor de si mesmo, seja responsável. Não é uma carta ruim, é uma carta boa, embora não é uma carta que traz grandes facilidades para o teu dia. Fala que no sentido geral, depende assim de você procurar se esforçar, se empenhar, adquirir cada vez mais conhecimento a respeito daquilo que você faz e quer fazer cada vez melhor. Então, não é uma carta assim de muita sorte para acontecer coisas muito boas, mas não fala de coisas ruins, fala só que a situação está ali de acordo com a tua capacidade de gerir e administrar o teu dia. Então, tudo está nas tuas mãos desde que você se esforce e procure aprender cada vez mais com as situações aí para você saber lidar com o teu dia. Tudo bem? Se você escolheu aqui a carta dos ratos, é a carta Feng. É tempo de muita riqueza e sorte. Oh, beleza, hein? Muita gente pulou até da cadeira agora. Mas a roda do tempo gira e a plenitude carrega dentro de si o declínio. Aproveite o momento. Essa carta aqui, ela fala, como já disse, né? Ela fala de sorte, fala de riqueza, mas essa riqueza não é necessariamente de dinheiro, né? Às vezes você é rico de saúde, rico de amor, rico de alegria, rico de família, enfim, rico de amizades e às vezes rico de dinheiro também. Mas essa carta basicamente ela fala de sorte, período bom, só que ela fala muito que é hora de você aproveitar, porque fala que isso está por um fio no sentido de acabar uma fase. Não é que as coisas depois vão ser ruins, mas não vão ser tão boas. A sorte ela não vem a todo momento, né? A gente passa por períodos ali de ganhar às vezes na loteria, ou coisa assim, a gente não ganha todos os dias. Então, essa carta ela representa aquela sorte temporária que você tem que ali aproveitar, que a energia do dia tá bom para fazer o que é importante, aquilo que você precisa de um pezinho ali da sorte, porque não durará para sempre. É basicamente, mas é uma carta leve, de energia boa e de sorte, tá? Para ter um dia mais equilibrado e mais facilidade para lidar até mesmo com as circunstâncias difíceis, caso tenham no teu dia. Enfim, estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.